Ora, boa tarde. Não fiquem assustados com o nome desta talk. O nome desta talk, na realidade, é KISS. Não é de estúpido, mas de smooth, ok? Trata-se de uma talk sobre a performance nas aplicações web de hoje em dia, mais na área de front-end, ok? Quando nós falamos de performance, a palavra performance em si é uma palavra ambígua, no sentido que nós precisamos de saber o nosso objetivo, precisamos de saber o que é que a gente se compromete a fazer e também as condições para atingir esse objetivo. E tenho aqui um exemplo em baixo, não sei se vocês conseguem ver bem. Estão com problemas em ver já agora? Tenho aqui uma comparação de vários aviões. Se eu vos perguntar qual é que tem melhor performance, vocês não me sabem responder, porque é preciso saber, na realidade, o objetivo que a gente pretende com este avião. Se eu vos perguntar qual é o mais rápido apenas, vocês sabem responder rapidamente que é o Concorde. Mas se eu vos perguntar qual é o que tem maior capacidade de passageiros, já é o Boeing 747. Portanto, isto só para vos deixar a pensar um bocadinho que a performance não é apenas a palavra, o objetivo não é apenas ser o mais rápido, ok? Existem várias condições que faz com que a gente decida a melhor opção. E na web? Na web, a performance realmente é muito importante. É muito importante porquê? Porque hoje em dia as expectativas dos utilizadores são muito altas. Eles gostam de utilizar aplicações fluidas, rápidas, não gostam de utilizar coisas lentas e afastam-se destas coisas. Portanto, é bom para o negócio de um serviço ou de uma aplicação, realmente que a aplicação seja rápida e fluida para agradar a esses utilizadores. E cabe-nos a nós, developers, aprender estas tecnologias novas, tecnologias, estamos a falar de HTML5, muitas outras, que fazem, na realidade, estas aplicações ricas são fáceis de construir graças a essas tecnologias, mas também o facto de serem tecnologias recentes podem trazer podem fazer com que nós cometamos alguns erros, e também é o intuito desta talk fazer alguma menção a esses pontos. Quando estamos a falar de front-end, nós estamos a falar de duas áreas distintas. Estamos a falar de o page load, que é basicamente o arranque da vossa aplicação, portanto, é o tempo de espera do utilizador para que entre na vossa aplicação, comece a utilizá-la, e depois temos o runtime, que é quando o utilizador está dentro dela e a interagir com a vossa aplicação. Eu vou-me focar durante esta talk no segundo tema, portanto, em runtime. No primeiro, existem algumas estratégias que eu passo a explicar, que são também importantes para reduzir este page load. O SPDY HTTP2, portanto, é uma evolução do protocolo HTTP, em que, na realidade, em apenas uma conexão, conseguimos multiplexar o download de vários recursos. Imaginemos que vocês têm 5 CSS, 5 JavaScript, o browser vai decidir quantas conexões abrir, não vai abrir 10, vai abrir 2 ou 3 e vai multiplexar o download desses recursos em apenas essas conexões. Okay? Isto é bom porquê? Porque o facto de abrir conexões e o handshake do protocolo é lento, tipicamente é lento, e vai reduzir esse tempo. Sempre concatenar e minificar os vossos JavaScripts, boa prática, vai reduzir o payload necessário para a vossa aplicação abrir. Gzip também vai diminuir o payload, porque para além de concatenar e minificarem, vai ainda comprimir tipicamente ficheiros de texto, e tipicamente isto é comprimido no servidor e vai ser comprimido no vosso browser. Usar CDN, um Content Delivery Network. Porquê? Porque tipicamente um CDN vai fornecer ao utilizador um servidor próximo dele, com a menor latência possível, e vai também permitir ao browser paralisar o número de conexões de HTTP, porque os próprios browsers têm um limite de paralisação dependendo do hostname. E o facto de usarem o CDN tem tipicamente um hostname diferente, ou um host diferente, e vai permitir abrir o site e depois descarregar os recursos de um host diferente, paralisando ainda mais essas conexões. Usar image sprites. O conceito de image sprites consiste basicamente em compor uma imagem que contém todas as imagens ou partes das imagens do vosso site, de maneira a que apenas uma imagem que contenha essas todas seja descarregada ao invés de muitas. Okay? Vai diminuir também o payload necessário para a página abrir e carregar essas imagens. Aplicar cache busting. Cache busting é uma estratégia em que basicamente vocês mandam ou sugerem o browser a cachear os ficheiros descarregados por um tempo infinito, não é propriamente infinito, mas far future, portanto
um futuro distante, e depois usam um identificador tipicamente concatenado no fim do fecheiro para que num deploy seja feito a mudança desse identificador, o fecheiro para o browser passa a ser diferente, portanto já não é carregado a caixa e vocês podem fazer de maneira segura o vosso deploy. Fazer lazy load. Lazy load, basicamente, porquê? Porque nós queremos que o nosso site arranque o mais rápido possível, portanto o payload tem que ser muito baixo, ou o mínimo possível, e todos os recursos que não sejam necessários no início podem ser carregados já depois da vossa aplicação estar aberta, não é necessário, então podem fazer lazy load. É boa prática também incluir os scripts no fim da vossa body tag e os styles no início. Porquê? Porque as scripts tag, enquanto não vão ser interpretadas, vão bloquear o vosso browser, ok? Então é preferível renderizar visualmente a página e só depois a interação é carregada, ok? Isto vai ser praticamente imperceptível para o utilizador, mas vai melhorar o arranque da página. Em runtime, como eu disse, vai ser o que eu vou incidir mais durante esta talk. Vou falar de transições e animações, vou falar de scrolling, resizing, o número de elementos do DOM, maneiras inteligentes de renderização e manipulação do mesmo, e por fim, memória e garbage collection. Antes de entrarmos nos tópicos propriamente ditos, é necessário ou é importante entender as operações de renderização que o browser efetua. Tipicamente, e aqui aconselho a todos vivamente a usar o Chrome DevTools, que é uma ferramenta, portanto está incluído no Chrome, é muito boa para realmente fazerem o debugging das vossas aplicações em todas as áreas, ou praticamente todas as áreas. Mas pronto, quando estamos a falar de renderização, nós estamos a falar de 4 operações, tipicamente. Estamos a falar de uma operação de Recalculate Style, Layout, Paint Setup e Paint, e Composite Layers. E tipicamente estas operações acontecem em cascata. Como vocês podem ver na imagem a seguir, eu tenho uma print screen de uma timeline gravada, acontece em waterfall, mas não estritamente, porque há certas propriedades ou certas operações de renderização que podem fazer bypass a estas fases, ok? E todas estas operações têm que acontecer num espaço de 16 milissegundos, quando estamos a falar de um monitor de 60 Hz. Caso vocês não compram esse budget, vocês vão estar a perder frames na vossa aplicação e a vossa aplicação vai começar a ficar sluggish, portanto não vai ser confortável de utilizar, vai ficar pouco fluida. Muito sucintamente vou explicar cada uma destas operações. Recalculate Style é a operação que o browser tem que fazer quando olha para a vossa estrutura do documento, estamos a falar de todos os elementos do vosso documento, e tem que fazer um matching para os estilos de CSS. Portanto, ele tem os elementos, vai aos estilos e calcula para cada elemento os estilos a aplicar, ok? Portanto, vocês têm seletores no vosso style sheet, tem uma div com uma cor preta, os descendentes já têm uma cor vermelha, o browser olha para o DOM e faz o matching e calcula para cada elemento os estilos. Portanto, obviamente, esta operação é necessária sempre que qualquer propriedade ou uma classe é adicionada ou uma propriedade CSS muda, o browser precisa efetuar esta operação. Tipicamente esta operação é muito rápida. Hoje em dia os browsers são muito rápidos a fazer isto e em geral vocês não têm que se preocupar com isto. Apesar de haver seletores complexos, estamos a falar de seletores descendentes diretos, ou outros seletores mais complexos, sim, poderá demorar, mas em geral é uma coisa que vocês não se precisam preocupar. Layout. Layout é a operação que o browser tem que fazer quando tem que calcular a geometria ou o posicionamento dos vossos elementos. Portanto, estamos a falar de altura, largura, a posição no documento XY, como é que esse elemento faz influenciar os outros, porque às vezes vocês têm um elemento e o facto de aumentarem a margem do vosso elemento vai fazer com que todos os fios ou todos os elementos em baixo também se movam para baixo. Portanto, isso é um processo que o browser tem que fazer. E como eu disse, tenho um erro ortográfico, peço desculpa, mas tipicamente é sempre que a altura, o width ou top e left são modificados e esta operação é tão mais custosa quanto maiores elementos do vosso DOM, ok? Tipicamente esta operação também não é assim tão lenta e só há um cuidado a ter, que é tentar minimizar o número de elementos do vosso DOM, ok?
Paint Setup e Paint. É talvez a operação das operações mais custosas que o browser tem que fazer, mas basicamente consiste em pegar nos vossos elementos e os seus pixels, portanto os pixels dos elementos, e agrupá-los em layers, ou seja, agrupá-los agrupá-los em layers para que seja mais fácil ao browser entender a estrutura do vosso documento, de maneira a fazer a renderização mais eficiente possível. Okay? Tipicamente esta operação é influenciada quando uma propriedade que não influencia a geometria nem posição é modificada. Estamos a falar de propriedades de cor, de background, de border, radius, portanto, propriedades que não modificam a geometria nem posição, propriedades que modificam o aspecto visual do elemento. E esta operação é tipicamente custosa quando vocês estão a utilizar propriedades muito complexas. Okay? Há certas propriedades CSS que é sabido que são lentas, como patterns de CSS por background ou border radius, por exemplo, vocês pensam ou poderão pensar que é rápido, mas não é assim tão rápido para o browser quanto vocês poderão pensar. E como depende muito do hardware, esta operação é tão mais lenta quanto pior for o dispositivo. Portanto, em telemóveis ou em iPads será mais lento do que o vosso portátil, tipicamente. Composite Layers é o processo então de desenhar estas layers que eu falei, portanto este grupo de elementos, os pixels dos elementos, no vosso monitor, tipicamente em bitmap. E esta propriedade, este processo é necessário sempre que é aplicada uma transform, uma opacidade. E são só estas propriedades que fazem com que esta operação seja necessária. E esta operação é muito rápida de fazer, tipicamente é muito rápida. Tenho aqui a imagem anterior que eu vos mostrei, mas basicamente com as referências às propriedades, não todas, mas algumas referências que provocam a tal cascata de acontecimentos. Por exemplo, se a gente modificasse apenas o box shadow, não seria necessário nem o layout, nesse caso não seria apenas necessário o layout. Se vocês transformarem apenas a opacidade, só vai ser necessário o composite layers, ok? Portanto, isto leva-nos a uma conclusão, que é, para as vossas animações serem fluídas, por favor, só animem as propriedades que apenas requerem composite layers, ou seja, a última operação desta imagem, ok? Se vocês fizerem isto, vão ter animações muito fluídas, o vosso site vai ficar com muito melhor aspecto. Contudo, podem animar na mesma as outras, só que têm que ter cuidado em como fazê-lo, ok? As propriedades, como eu disse, que apenas requerem composite layers é o transform, que permite fazer a translação do elemento no eixo XY e também no eixo do Z, caso queiram aplicar transformações 3D. Permite escalar um elemento, permite rodar um elemento e a opacidade, como eu tinha dito, também permite aplicar um alpha ao vosso elemento. Eu sei que este set de animações são muito reduzidos, mas também às vezes é preciso fazer compromissos para obter animações fluídas. Tenho aqui uma pequena demonstração. Eu tenho aqui apenas dois quadrados a moverem-se, infinitamente para a esquerda e para a direita. E vamos aqui à timeline. Aparentemente, a fluidez dos dois parece-vos igual, correto? Vocês não notam assim nenhuma diferença. Porquê? Porque eu também tenho um portátil bom e este site não é complexo. Este site apenas tem estas duas caixas a mover-se de um lado para o outro. O que interessa perceber é o que está a acontecer por baixo do browser, o que está a acontecer no motor e nas operações que eu falei anteriormente. Eu vou desligar estas animações e vou pôr a gravar aqui na timeline, no DevTools, e vou ativar a primeira. E vamos deixar a gravar até ao fim. Acho que já podemos parar. Agora, se eu vos mostrar aqui a timeline, posso aumentar aqui um bocadinho. Como vocês podem ver, ele está a passar pela pipeline toda. Portanto, está a passar pelo processo de calcular estilos, layout, paint e composite. Ok? Está rápido porque, como eu disse, é um site simples. Mas se fosse um site complexo, estas operações já demorariam mais tempo e já não iam ver a fluidez que estão a ver ali. Eu vou-vos mostrar então com o Translate, que é a propriedade, é uma das propriedades que eu falei que apenas causa o Composite Layers. E vamos pôr, vamos parar aqui, vamos pôr a gravar.
Acho que já chega. Aqui. Espera aí, deixa-me pôr a gravar outra vez. Ok. Por exemplo, este intervalo de tempo aqui, na realidade ele está a fazer aqui o Recalculate Styles, porque eu estou a usar uma animação com keyframes. Keyframes, então ele vai precisar de calcular os estilos em cada frame, porque eu estou a dizer de 0% estás com left 0 e com right estás com 100%, e ele precisa em cada frame fazer um Recalculate Style, mas como disse, esta operação é muito rápida e já não é preciso fazer layout, não é preciso fazer painting, é apenas fazer a composição, ok? Apenas o browser está a pegar no bitmap que já tem todo em memória calculado e apenas está a movê-lo a fazer isto. Isto é tipicamente rápido e vai beneficiar imenso os dispositivos mobile. Eu tenho aqui um vídeo em baixo, vamos ver se eu consigo tocar. É assim, eu tentei gravar este vídeo aqui num dispositivo móvel, mas teria que ser em câmera lenta para ser perceptível para vocês. Então eu arranjei um vídeo na net que já tem uma demonstração semelhante para vocês verem a diferença. Deixa-me pôr isto em full screen. Aqui. Ok. Aqui à esquerda tem a estratégia de cima, portanto modificar o top e o left, e aqui tem com o transform e translate, que eu vos mostrei depois. Como vocês podem ver, a fluidez da animação é bastante diferente. Isto foi gravado em câmera lenta, não é perceptível, não é muito perceptível, mas é perceptível se vocês tiverem bom olho e se vocês tiverem uma aplicação mais complexa. Ok, voltando aqui à apresentação. Outro grande problema destas aplicações front-end que hoje em dia começamos a ver muito, portanto aplicações single page app, é o layout trashing. Não sei se já ouviram falar deste conceito, mas este problema está intrinsecamente ligado ao JavaScript. Quando vocês têm funções ou código de JavaScript a modificar o DOM, portanto a modificar o DOM, quando eu digo modificar é adicionar uma classe, ou mudar uma propriedade, ou remover um elemento, vocês estão a afetar o DOM e o browser vai marcar o documento como sujo, como dirty. E basicamente o browser vai esperar pela próxima frame ou pelo fim do vosso código para afetar estas alterações. No entanto, se vocês fizerem uma leitura do documento, por exemplo, vocês adicionam um elemento no DOM e depois vão buscar a altura ou o tamanho dele, porque precisam de fazer medições, não sei, vocês estão a fazer uma escrita e uma leitura. E o browser vai precisar de aplicar o elemento no DOM para vos dar a altura ou o width correta, senão não seria possível. Se vocês estiverem a fazer muitas leituras escritas em sequência, portanto leitura escrita, vocês estão a cometer o erro de layout trashing. Ok? Tenho aqui um exemplo, eu vou fazer aqui zoom para se ver melhor aí atrás. Tenho aqui um exemplo a demonstrar isso. Tenho aqui um elemento que eu vou pesquisar, chamado slide. De seguida vou ler a sua altura, ok? E vou aplicar como sendo a sua width. Ok? Portanto, estou a fazer uma leitura e uma escrita. De seguida vou aplicar como margem o resultado da altura do pai. Portanto, estou a afetar uma leitura novamente e uma escrita. Portanto, sequência de operações. Leitura, escrita, leitura, escrita. Estou a cometer layout trashing. Eu posso fazer melhor aqui. Ok? E aqui já está bem feito, sem cometer layout trashing. Portanto, estou primeiro a ler do DOM as duas propriedades que eu preciso, a altura do próprio elemento e a altura do pai, e de seguida estou a escrever no DOM. Ok? Pronto, vocês só olhar para isto pensam que não é muito severo, mas acreditem que é. Porquê? Deixem-me fazer aqui reset do zoom. Porquê? Porque as aplicações hoje em dia são muito complexas. Portanto, é código decoupado em módulos, ou em livrarias, ou em widgets, depende, não é? O facto de ser decoupado faz com que cada widget funcione de maneira, ou o módulo funcione de maneira independente. Portanto, ele renderiza-se, ele calcula-se, ele move-se de maneira independente. E quando estamos a renderizar muitos widgets ao mesmo tempo, vamos provavelmente cometer layout trashing, porque
cada módulo vai ler, escrever, e depois o outro vai ler e escrever, o outro vai ler e escrever, já estamos a cometer layout thrashing. Para resolver este problema, existe uma livraria chamada FastDOM, que foi criada precisamente para resolver este problema, para que esses componentes de baixo nível, se usarem esta livraria vai agrupar as leituras e escritas de maneira ordenada, de maneira a que não seja tão grave o layout thrashing. Okay? Para demonstrar este problema, tenho aqui uma demonstração. Basicamente, eu tenho aqui uma página onde vou renderizar 500 imagens. A primeira renderização vai ser normal. Vou renderizar de maneira inteligente e vou renderizar isto tudo em 97 milissegundos neste computador. Se eu fizer layout thrashing, ou seja, se eu não tiver atenção a isto, vamos demorar, portanto, mais ou menos o triplo do tempo. Okay? Isto pode não ser muito... Este já é bastante significativo. E se nós tivermos muita renderização no vosso documento, muitos widgets, isso vai ser penoso. Existe ainda uma estratégia, que é o Document Fragment. Eu tenho medo de clicar ali porque o tempo pode ser menor ou maior que o normal. Eu já passo a explicar. Neste caso for maior, menor, ok. O normal eu estou a fazer 500 escritas no DOM, ok? Em rajada, tá. O Document Fragment, não. Eu estou a criar uma pseudo-div em memória, estou a enfiar para lá 500 elementos e depois é que faço append desse pseudo-elemento para o DOM. Isto vai apenas originar uma escrita efetiva, porque o pseudo-elemento não está associado ao DOM ainda. Contudo, não se nota muita diferença neste browser, porque o Chrome hoje em dia já otimiza isso de maneira muito inteligente. Mas, possivelmente, noutros browsers ainda mais arcaicos, estamos a falar de IES e assim, é significativo essa diferença de performance, ok? Scroll. Toda a gente gosta de um scroll fluido, não é? Mas nem sempre acontece. Um dos maiores problemas do scroll é o painting, ok? Sempre que vocês estão a fazer scroll, o browser necessita de pintar os pixels em layers. E isto é tão mais custoso quanto mais for a complexidade dos estilos que vocês estão a aplicar. Eu já vou mostrar à frente uma demo onde vocês poderão ver esse problema. Portanto, sempre que evitarem, falem com os vossos designers e cheguem a um acordo, porque nem sempre é possível fazer tudo, porque senão vai ficar sluggish. É sempre boa prática pegar nessa layer que tem portanto, scrollable e pô-la na GPU, ou seja, fazer hardware acceleration desta layer. Com esta hack, que eu acho que vocês já conhecem, ou já ouviram falar, que é o Transform Translate Z de 0. Portanto, ele vai simular uma necessidade de pôr aquilo em 3 dimensões, mas na realidade não é, porque é 0 o valor, só para pôr esta layer a ser acelerada obrigatoriamente pela vossa gráfica. Isto tipicamente vai-vos dar menor tempos de renderização quando vocês estão a fazer scroll. Outra boa prática é desligar, eu tenho aqui um link, depois vocês podem consultar os slides e toda esta talk. Também é boa prática desligar os efeitos de hover quando estão a fazer scroll. Porquê? Porque vocês quando estão a fazer scroll tipicamente têm o rato na área onde estão a fazer scroll. E enquanto estão a fazer scroll, os elementos vão passando e o vosso efeito de hover vai ser ligado e desligado, ligado e desligado. Ou seja, é trabalho desnecessário e isso vai atrasar a renderização no scroll. Portanto, é boa prática desligar. Outra boa prática é, se vocês tiverem algum handler de scroll, portanto, vocês precisam de escutar o evento e fazer alguma coisa com esse evento, não façam muita coisa. Quando vocês forem ler do DOM nesse handler, apenas leiam o valor do scroll top. Se vocês forem ler alturas ou posicionamento de certos elementos, vocês estão a forçar o browser a renderizar a frame naquele momento. Isto vai causar slowdown nas layers, no scroll. Mas realmente vocês tiverem que fazer este trabalho custoso, façam-no usando um throttler, ou seja, em vez de cada vez que executa o evento de scroll, vocês executem esse código pesado, em vez de fazer isso, executem de 300 em 300 milissegundos ou de 400 em 400, para que não seja tão pesado. Também podem usar um Request Animation Frame, que basicamente vocês dizem ao browser, olha, dá-me uma frame, ou a próxima frame executa-me este código, e ele vai sincronizar o vosso código com a próxima frame. Okay? Vai fazer um delay do vosso trabalho.
Outra coisa, se calhar, algum de vocês já bateram neste problema, é que se tiverem alguma div scrollable, usando um overflow out ou um overflow scroll, ele vai ficar horrível em mobile, especialmente iOS. Solução, usar o WebKit Overflow Scrolling, ok? É só isso, ele não fica tão responsivo no sentido de renderiza as coisas tão rápido, mas fica muito fluido, ok? É um bom trade-off. Tenho aqui uma demo destas, muito rápido, destes pontos que eu falei. Não consigo fazer scroll, basicamente. Eu tenho aqui um site parecido ao anterior, com 500 imagens. Eu estou a fazer scroll, eu estou a fazer neste momento, ó, isto mal se mexe, ok? Eu vou abrir aqui a timeline. Vou pôr a gravar. Como vocês podem ver aqui no DevTools, não sei se posso chegar aqui. Se as vossas barras, neste caso são painting, é a operação que eu vos disse que é muito lenta no scroll, se estiver abaixo dos 30 fps, estas barras, vocês têm as frames maior que 30 fps. Neste caso está para cima, portanto está a menos de 30 fps. Okay? Isto é extremamente sluggish e os vossos utilizadores vão notar isso. Mas num monitor de 60 Hz convém estar nas 60 fps. Okay? Eu vou desligar então estes estilos que são muito gostosos. Deixa-me só pôr aqui para baixo. O estilo gostoso que está aqui, só para mencionar, é este. Isto está tão lento. É este background que está ali por baixo, aquele pattern, que é extremamente lento para o browser de pintar. Okay? Eu vou desativar isso. E agora vou fazer um scroll. E como vocês estão a ver, ele está neste momento entre os 30 e os 60. Portanto, está ali por volta dos 45 FPS. Ok? Ainda assim estamos a perder algumas frames, no sentido que não somos superiores ou iguais a 60 FPS. A gente ainda pode fazer melhor. Eu na realidade tenho aqui um efeito de hover bué estúpido. Estou a aumentar esta imagem e aplicar-lhe um blur e aplicar-lhe um box shadow. Porque eu sei que isto são estilos que são gostosos para o browser e foi para demonstração. Não façam isto nas vossas aplicações. Mas basicamente, sempre que vocês estão a fazer isto, vocês estão a pôr o rato por cima, isto causa o efeito de hover e o browser vai ter que calcular estes estilos e aplicá-los visualmente. Isto não é fluido, já está melhor, mas não é assim tão fluido, a gente ainda pode fazer melhor. Então eu vou desativar estes efeitos de hover no scroll só, ok? Ele ainda continua a fazer, mas durante o scroll ele já não faz, ok? Como vocês podem ver ali na timeline, não se passa nada durante o scroll, ok? Mas continua a funcionar mal eu termino o scroll. Portanto, estas são boas estratégias que vocês podem aplicar aos vossos sites. Outra coisa que a gente não deve fazer, que eu mencionei, é ter coisas muito pesadas no evento scroll. Eu vou aqui ativar uma coisa estúpida que eu tenho ali no evento scroll, que estou a fazer um for grande, extremamente grande, só para simular um junkiness no evento scroll. Se eu ativar e virmos a timeline, deixa-me só fazer mais um bocadinho. Já estou a perder muitas frames e aqueles traços amarelos são o código JavaScript que está a ser executado. Okay? Se vocês tiverem handlers muito pesados, vocês vão sofrer nas vossas frames. Ok, voltando aqui à apresentação. Resize. O resize é muito semelhante ao scroll no sentido que vocês não devem ter handlers de scroll muito pesados. Tentar fazer o mínimo possível. Se vocês tiverem que fazer alguma coisa pesada, novamente usem um throttler ou usem um request animation frame. Outra coisa importante, assim como eu desliguei os hovers no scroll, é boa prática desligar as animações durante o resize, porque vocês tiverem animações de width ou de height, elas vão ser aplicadas e o browser mais uma vez vai estar a fazer trabalho que vai pôr mais lento esse processo de resize, quando na realidade para o utilizador não é importante, enquanto está a fazer resize, fazer animações. Depende, não é? Mas em geral não é importante. Outra coisa é prestar atenção ao layout trashing, porque tipicamente vocês, quando têm aplicações web, vocês têm que aplicar o vosso estrutura de DOM visualmente à resolução do ecrã. E quando assim é, vocês têm muitos handlers de scroll espalhados por estes módulos independentes. Mais uma vez, vocês poderão estar a cometer layout trashing. Okay? Tendo atenção a isso. Último tópico dos tópicos iniciais de runtime é Memory e Garbage Collection. Sempre que possível, obviamente, sempre possível,
não alocar memória desnecessária, arrays temporários, quando na realidade não era necessário, objetos. Porquê? Porque esses objetos essa memória vai ser marcada como dirty, como não sendo necessária. E mais tarde ou mais cedo vai ser libertada pelo Garbage Collector. E o Garbage Collector é tão mais lento quanto mais memória eu tiver que libertar. E tipicamente, quando o Garbage Collector entra, vai bloquear o main thread. Ao bloquear o main thread também bloqueia o white thread e bloqueia tudo que está a acontecer no browser. Okay? Então se vocês tiverem uma animação a decorrer e por acaso o browser decidir que é para fazer Garbage Collector, vocês vão perder frames. Os browsers hoje em dia começam a ter estratégias inteligentes para que o Garbage Collector entre em momentos menos custosos da vossa aplicação e muitos deles hoje em dia também já fazem o Garbage Collector sem bloquearem tanto o main thread e o vosso white thread. Ainda assim, se vocês virem a memória da vossa aplicação muito alta, provavelmente vocês têm um memory leak. E se têm um memory leak, nada melhor que usar o DevTools Memory Profiling para detectar esses memory locks. Todos estes links depois vocês podem consultar mais tarde, está bem? E chegamos ao fim, só para referência, não adivinhem, ok? Usem o DevTools, testem, porque é o melhor que vocês podem fazer. Os browsers hoje em dia estão a evoluir a um ritmo muito rápido e tudo aquilo que vocês sabem ou aprenderam, por exemplo, hoje, pode não ser verdade amanhã. Ou pode não ser verdade no sentido que já é mesmo uma pior estratégia, ou há melhores maneiras, ou os próprios browsers já optimizaram aquilo. Portanto, é bom manterem-se atualizados, mas em geral não adivinhem, testem sempre as estratégias que vocês estão a aplicar. Ok? E é isso. Obrigado. Thank you.